Bom, dando continuidade aí à questão das equações, certo? Em alguns problemas, né? Alguns problemas assim que são apresentados em forma de um enunciado, certo? Eles não dão a equação, né? Eles pedem para você montar a equação e aí resolver o problema, né? A partir daquele enunciado, daquela formulação que é dada na questão, você tem que montar uma equação e aí então para daí então resolver o problema, certo? Bom, o que está por detrás disso, certo? Uma coisa que a gente tem que saber é interpretar alguns tipos de expressões. Então, por exemplo, a expressão um número, né, que se refere a um número desconhecido, é x. Quando a gente não sabe que número é esse, a gente vai colocar isso como uma letra. Pode ser x, y, z, tá? E algumas coisas a gente obrigatoriamente tem que saber. Por exemplo, o inverso multiplicativo de um número é 1 sobre x. Um número par a gente vai representar por 2x. Um número ímpar, 2x mais 1. A terça parte de um número é x sobre 3. O antecessor de um número, o que é o antecessor? É aquele que vem antes. Se um número é x, o antecessor de x é o x menos 1, ou seja, é uma unidade a menos do que o x. O consecutivo de um número, ou seja, aquele que vem imediatamente depois do número x, certo? É uma unidade a mais, então é x mais 1. O simétrico de um número é menos x. Não confundir o simétrico, certo? Ó, simétrico com inverso, tá? O inverso multiplicativo é 1 sobre x. O simétrico é o número com um sinal contrário. Então, a metade de um número é x sobre 2 e a diferença entre dois números é x menos y. Claro, existem outras expressões, tá? Dependendo aí da questão, certo? Então, sim, não dá pra gente colocar aqui todas as expressões que existem, certo? Então, sim, à medida que a gente for fazendo problemas, né? À medida que a gente for se aprofundando aí nas questões, essas expressões vão surgindo, tá? Então, vamos tentar aqui fazer um exemplo aqui. Olha só, uma tabela tem 4 valores numéricos. Observa-se que, com exceção do primeiro, cada valor corresponde a 2/3 do valor numérico anterior. Sabendo que a soma desses 4 valores é 195, qual é o primeiro valor dessa tabela? E o último? Bom, olha só, como é que a gente vai fazer isso aqui? Tipo, tem uma tabelinha aqui. O primeiro termo, né, que ele fala, a gente não sabe quem é, então é x. E aí ele diz que a partir desse termo, os posteriores são quem? É o anterior, é 2/3, é sempre 2/3 do anterior. Então, o segundo termo que você vai colocar aqui é quem? É 2/3 desse cara. Mas 2/3 desse x é o quê? O que é 2/3 de x? É 2/3 multiplicado por x, certo? E aí, aqui, ó, nesse terceiro espaço aqui, você vai colocar quem? 2/3 do anterior, não é 2/3 de x, é 2/3 do anterior, então é 2/3 disso aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2/3, né, ó, 2/3 do anterior. E aí como é que a gente multiplica isso? 2/3 vezes 2/3 de x. Então aqui que a gente multiplica a fração, né, numerador com numerador, ó, dá 4, denominador com denominador, 9. Lembra, aqui eu estou colocando esse x aqui no centro da fração, tá? Mas isso aqui a gente interpreta de que jeito? É x sobre 1, tá? Então seria 2 vezes 2 vezes x, que daria 4x, dividido por 3 vezes 3, embaixo do x tem 1. Então 3 vezes 3 vezes 1, que daria 9. Então isso aqui seria a mesma coisa que 4x sobre 9. Tá? Tanto faz você escrever 4x sobre 9 como 4 nonos de x. Bom, então aqui no terceiro espaçozinho aí vai ficar 4 nonos de x. E nesse quarto espaço aqui, nós vamos colocar quem? 2/3 disso aqui, ó. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2/3 de 4 nonos de x. Tá? Então vai ficar aí de novo, ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 9, 27. 27 sobre x. Ou 8 27avos de x. Tá aqui. Aí ele diz que, sabendo que a soma desses 4 valores é 195, então a gente vai ter x somado com 2/3 de x, mais 4 nonos de x, mais 8 sobre 27x, igual a 195. Ó, quando você tem uma fração, uma soma de frações em que
os denominadores são múltiplos, o MMC, certo? O MMC é aquele que é o múltiplo, certo? Então, veja, o 27 é múltiplo de 9 e é múltiplo de 3, então o MMC aqui é 27. E aí, ó, o que a gente vai fazer? Para colocar tudo em para reduzir tudo ao denominador comum, né? Veja, x, esse x que está aqui, é a mesma coisa que 27 sobre 27, que dá 1, né? Aqui, como é que eu faço para obter um 27 aqui, ó? Basta multiplicar por 9, né? Então, multiplica aqui por 9 e multiplica aqui por 9, ó. 9 vezes 2 dá 18 e 9 vezes 3 dá 27. Aqui, para me obter um 27, certo? Basta multiplicar por 3. Então, multiplica aqui por 3 e aqui por 3. Então, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9, 27. Aqui não precisa, já está aqui. Aqui eu deixei 195 mesmo. E aqui é só somar agora, ó, tá? Só somar somar essa fração aqui, né? Na verdade, eu simplesmente repeti, né, o que eu já tinha aqui, certo? Bom, eu só repeti, né, o que tinha aí. Então, a gente vai só fazer a continha aqui. No caso, vai dar 65 sobre 27, tá? Para aqui que a gente pode simplificar aqui por 5, ó, e aqui por 5, tá? Lembra que aqui embaixo tem 1, tá? Então aqui eu posso simplificar, ó, 65 por 195, certo? E aí quando a gente faz essa simplificação, a gente vai ter o quê? Por 5 aqui dá 13, e aqui por 5, né, dá 39. E aí, ó, ainda dá para dividir de novo, dá para simplificar de novo, aqui e aqui. Por que a gente não simplificou 65 por 27? Porque não dá, né? Aqui aqui dá por 5, aqui dá por 3 e por 9, certo? Então, aqui não daria para simplificar 65 com 27, mas dá para simplificar 65 com 195, foi o que a gente fez, por 5 e por 5. Aqui deu 13, aqui deu 39. E ainda dá para simplificar de novo, dá por 13 aqui, e aqui também dá por 13, certo? Então, fazendo isso, a gente vai ter, aqui por 13 dá 1, fica o 27 aqui, x, por 13 dá 3, né? E é só multiplicar agora em cruz, certo? Então, vai ficar com x igual a 81, tá? Seja o primeiro elemento da tabela. O último elemento que ele está pedindo aqui, certo? É o que? É 8 sobre 27 multiplicado por x. Então, seria o que? Seria 8 sobre 27 multiplicado por 81. Ora, 81 aqui, certo? Isso aqui é a mesma coisa dividido por 1, certo? Então você não precisa multiplicar esse 8 vezes 81, certo? Para fazer depois dividir por 27. Você pode simplificar logo aqui, ó. 81 aqui por 27 vai dar 3, tá? Então ficaria 8 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? 24, tá? E aí a mesma coisa você faz aqui para os demais. Só voltando aqui à questão da simplificação, tá? Quando a gente tem algo desse tipo, ó, A sobre B igual a C sobre D, a gente pode simplificar como? Eu posso simplificar o A com o B, mas eu também posso simplificar o A com o C, tá? Do mesmo jeito, eu também posso simplificar o C com o D, tá? E eu posso simplificar também o B com o D. Ou seja, eu posso simplificar de qualquer jeito aqui, tá? Quando eu tenho uma coisa desse, uma igualdade desse tipo, A sobre B igual a C sobre D, eu posso simplificar de qualquer jeito. Só não posso simplificar no X aqui, ó, em cruz. Eu não posso simplificar o A com o D e nem posso simplificar o B com o C, certo? A gente não pode simplificar assim, ó, em cruz. Tá? Em cruz a gente multiplica, que é o que a gente fez aqui, ó, nessa passagem aqui. Aqui a gente tinha o quê? A gente tinha x sobre 27 igual a 3 sobre 1. E a gente multiplicou em cruz, né? Ó, x vezes 1 dá x igual a 27 vezes 3 dá 81, certo? Então fica atento a esse negócio aí. Valeu, gente, até mais.